Olá, meus irmãos e minha irmã. Não sei como está a sua vida, como você chegou a este vídeo, como está a sua vida com Deus, sua vida conjugal, sua vida no trabalho, a sua vida, os seus sentimentos neste momento em que hora está assistindo. Hoje vamos falar de obstáculo da fé. Sabe, às vezes tem obstáculos que só a fé pode passar. São obstáculos espirituais, são obstáculos que nós imaginamos que não iremos vencer. Obstáculos que parecem impossível. E tudo que é impossível para o homem é possível para Deus. Mas hoje eu vou falar sobre essa mensagem que só a fé pode alcançar. Porque a fé é uma coisa que se espera. A fé é a coisa que se espera, é a esperança que vai acontecer. Mas também é uma fé que não se vê. A maioria das coisas na nossa fé vamos ver, mas algumas coisas nós vamos ver, nós temos que ter fé. A fé é algo mais imaginável. Uma pessoa que sonha grande, uma pessoa que sonha muitas coisas que outras pessoas não sonham, ela vai alcançar que outra pessoa não sonhou, porque é uma fé. E vamos falar de Hebreus capítulo 11, versículo 29. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, que enterrados de egípcios se afogaram. Muito linda essa mensagem. Nós falamos muitas vezes de fé já falamos de mulheres de fé, só nesse mês, nós falamos de Abraão, a fé de Abraão, nós falamos de muitas pessoas de fé, falamos também de fé que está em Hebreus 11, 3 e muitos outros. Parece que esse mês é o mês de nós ter fé, é o mês que nós temos que acreditar em coisas grandes que Deus pode fazer na nossa vida. Até quando nós fixar nossos olhos em coisas pequenas, em coisas momentâneas, em coisas que não vão fluir nada na sua vida. Não tem que fluir para coisas grandes, imaginar coisas grandes e ir atrás de coisas grandes. São fé. Se você não tem fé, meu irmão, nada você pode alcançar. Porque o reino de Deus é pela fé. Você não está vendo, você não acredita. Você tem convicção que é real. A única prova é a Bíblia. E você tem que ter fé, que é uma coisa que você tem que ter fé. Você não está vendo o seu Deus neste momento. Você está crendo uma coisa que irá acontecer. É somente pela fé que você irá acontecer isso. Se você não tem fé, meu irmão, você não vai entrar no reino de Deus. Antes de falar sobre essa mensagem, vim pedir para você se inscrever. Do lado vai aparecer um sino. Toda vez eu mandar uma oração, você ativa esse sino, manda uma pregação, vai cair no seu telefone. Você ser grandemente abençoado diariamente. Compartilhe grandemente. Para que outra pessoa seja grandemente alcançada por você. Compartilhe no status, no PV, nos grupos familiares. Para que as pessoas sejam grandemente alcançadas. Ninguém sabe como está a vida dela neste momento. Dê seu like, isso ajudará a fortalecer seu canal. Frequentemente na vida, em particular quando a levar avante algum empreendimento de valor ou no progredir na batalha contra o mal, encontramos a face obstáculos aparentemente intransponíveis. No êxodo do Egito, Israel teve de enfrentar o Mar Vermelho. O Mar Vermelho é um rio, é um mar muito grande. Só de imaginar que ele se abriu. Os egípcios estavam em sua perseguição e foi um momento tenso, numa situação impossível de ponto de vista humano, parecendo uma vez escape. O povo estava cansado, em pânico, tremiam e murmuravam. Assim o anjo de Deus pareceu às suas iludidas mentes como prenúncio da desgraça, porque os havia levado Moisés ao deserto para morrer. E quão verdadeiramente humano era a sua experiência. Todavia, a despeito de seus temores e murmurações, pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca, que intentado os egípcios se afogaram. Aqui vemos mais uma vez que a fé não é necessariamente ausência de temor em quão perigosa situação. A fé, com somente tocar o cajado, o mar se abriu. O mar se abriu. Imagina às alturas das ondas, passando por uma terra seca, por um livramento. Gente, e as pessoas não tendo fé. Sabe, algumas situações as pessoas não vão ter fé que estão contigo. Você vai ter fé e você pode fazer que a bênção alcance por você. Mostra também que certas circunstâncias, mesmo os homens de fé, vêm erradamente. As coisas que vão fatigantes em temor, iludem e tremem em certos momentos tensos. Isso nos deve ser uma fonte de animação. A maravilhosa verdade para considerarmos hoje
a fé em Deus vence os obstáculos. Em nós habilita a fé. Ao mando de Deus que afogaria mera concepção humana sem Deus, pois os egípcios se afogaram, onde o povo de Deus atravessou como por terra seca. A mesma manifestação que foi treva para os egípcios e desespero para os israelitas, luz e libertação. A seguinte palavra de Moisés a Israel e do Senhor a Moisés naquele dia aplica-se ainda a nós que enfrentamos obstáculos intraponíveis na vida e no serviço cristão hoje em dia. Em Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 15: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Diz os filhos de Israel que marchem. Nós vemos que a fé em Hebreus 11 vai falar sobre as fés que os antigos receberam a bênção. E vimos várias maneiras, várias pessoas que alcançaram a bênção pela fé, ou todos eles. Gente, a fé nós temos que ter. Se Deus te dá uma bênção, se você não ter fé, não vai alcançar essa bênção, não adianta. Mentira, onde? A fé pode transportar montes. A fé pode abrir mar vermelho. A fé faz você na velhice ter um filho. A fé, sabe? Você entende que tamanho, que fé que nós temos que ter? Quando Deus diz o grão de mostarda, se tiver uma fé como o grão de mostarda, ele não está se referindo ao tamanho, mas sim à resistência. Ele não está se referindo ao tamanho, mas sim que ela pode crescer depois de ser plantada. A fé, ela vai crescer, a fé é resistente, a fé é poderosa na nossa vida. Então nós temos que ter a fé, como esses antigos receberam a fé. Uma fé disposta a crer, uma fé disposta a acreditar no milagre, a acreditar na bênção e acreditar o que Deus ainda irá fazer por nós. Marcos capítulo 9, versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, e ajuda-me na minha falta de fé. Gálatas capítulo 3, versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e 19 diz: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antes também te foste objeto. Combate, firmando nelas o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Temos que ter a fé. Várias pessoas na Bíblia não aconteceu a bênção. Várias pessoas na Bíblia desacreditou e não alcançaram o que Deus tinha para eles. Várias pessoas. Pedro estava fixado seus olhos para Jesus e ele estava caminhando sobre as águas. Até quando ele estava olhando para Jesus, ele estava em cima das águas e estava crendo. Mas ele olhou a circunstância na sua vida que está naquele momento. Ele viu ondas fortes, ele viu vento impetuoso, vento forte. Ele viu grandes trevas, ele viu grandes chuvas. Ele viu que as ondas estavam grandes e ele parou de olhar para Jesus como realmente deveria olhar, com olhos na fé. Ele olhou para a circunstância dos lados. E quando ele olhou para o que estava ao redor e parou de olhar, fixar seus olhos em Deus, em Jesus, ele começou a se afundar e pediu para que Jesus o erguesse. Pediu Jesus para ele não se afogar, pediu Jesus o socorro e ele deu a mão. A nossa fé, em vários momentos, Deus vai dizer que ela é pequena. Jesus vai dizer: nossa fé é pequena. Vocês não têm fé? Nossa fé é pequena. Quantas vezes Jesus falou isso? Por que Jesus falou isso para os apóstolos, os discípulos? Porque a fé deles era maior que das pessoas. Eles curavam, eles pregavam, eles criam. Mas às vezes a fé deles é pequena, que eles acreditavam o tamanho da bênção. 5 pães, 2 peixes para mais de 5.000 pessoas. É inacreditável. Então tem que ter fé. Tem que ter fé para andar com Jesus. Tem que ter fé para ir para o céu. Amar a Deus significa estar só com Ele em oração e meditação, buscando o seu conselho. Se quiser chegar, corra olhando para Jesus. Neste momento vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Deixa os pedidos de oração. Coloque o nome de pessoas que você quer que nós oramos para elas, para ser grandemente abençoado por Deus,
que Deus pode proteger, que Deus pode guiar, que Deus pode estar com eles em todo momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Vamos orar. Sabe, medita o seu coração, fecha os seus olhos. Medita e interliga o seu coração para Deus, para que possamos meditar e crer, fixar os olhos só para Ele. Senhor, levante os meus olhos para que veja somente a Ti, que a marcha da minha vida possa transpassar todos os obstáculos encolado em Teu amor. Ajuda-me a chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Ajuda-me para viver o que o Senhor quer que eu viva. Me ajuda a ter fé. Eu levo meus olhos ao monte, aonde virá o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nós temos que olhar para cima com olhos de fé que irá acontecer, porque o nosso socorro vem de um Deus, vem de uma pessoa que Ele criou o céu e a terra. É uma pessoa muito poderosa e temos que ter fé para acreditar. É uma pessoa muito poderosa. Nós temos que ter fé. Não desacredita que Deus prometeu para você. Não fique angustiado que ainda não se cumpriu. Muitas pessoas alcançaram a bênção, mas foi muito longo de caminhada. Noé, ele sabia que o dilúvio ia acontecer. Noé sabia que demoraria tantos anos para construir a arca. Não, foi 120 anos. E ele nem sabia o que ia acontecer. Quando as pessoas se uniram para combater contra Noé, veio enchentes, chuvas. Então você tem que ter fé para alcançar o que Deus tem para você. Você sabe o que vai acontecer? Não. Nós sabemos? Não. Se nós já sabemos o que ia acontecer, por que ter fé? Então Deus faz nós imaginar algo mais impossível que nossos olhos podem ir. Faz nós a mente imaginar coisas tão grandes. Porque a Bíblia fala que ninguém viu o reino de Deus. Ninguém imaginou o reino de Deus. Ninguém nunca falou e ninguém nunca ouviu o que Deus tem para nós naquela terra. Porque é muito grande que nenhuma Bíblia, nenhuma pessoa consegue descrever. A Bíblia consegue falar poucas coisas sobre isso porque é muito grande. É muito lindo. A Bíblia, ela tenta falar, mas não consegue, sabe por quê? Porque é muito grande. A Bíblia tenta descrever o inferno tanto que ele é ruim, aonde que lágrimas, aonde que é só choro, aonde que o povo clama e Deus não responde. Mas não consegue exclamar porque um é muito dor e um é muita alegria, muita paz. Escolhe, gente, só dois caminhos, ou é o céu ou é o inferno, ou é pra Deus ou é pro diabo. Então nós temos que ter fé para alcançar o reino de Deus, porque se nós não tivermos fé, nós alcançaremos o reino do inferno. Então, gente, fixe seus olhos somente em Deus. Porque se você desviar seus olhos em Deus, há vários caminhos para você trilhar para levar ao inferno. Por quê? Porque tem vários caminhos, mas só um conduz a Deus. Só um, porque Jesus é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade. Vamos crer somente nele, acreditar somente nele, deixar que as outras coisas deixem passar. Fixe seus olhos somente a Ele. Em primeiro lugar é Deus, em primeiro lugar é Deus. Fixe seus olhos a Deus e deixe as outras coisas de lado. Vou gravar meu trabalho, minha família. Não é deixar mofar. Nós devemos cuidar, mas não fixar somente nisso, em riquezas, em coisas momentâneas aqui na terra. Coloque sua família como cristã, seu trabalho, pregue a palavra e seja diferente em todas as situações da sua vida. Agradecer a cada um que ouviu esta oração, a cada um que ouviu essa mensagem até aqui. Se você já gostou, compartilhe. Outras pessoas de grande bem abençoadas, deixe seu like e se inscreva. Que Deus tem um plano para cada um de nós. Não desacredite, somente creia e faz sacrifício para alcançar. Em nome de Jesus, agradeço. Amém.